Olá, hoje vou-lhe falar do exercício EFT, Emotional Freedom Technique, que você poderá usar para controlar determinada emoção, determinado sentimento. Você sente-se mal, por exemplo, uma grande angústia, ou uma raiva muito grande, ou uma desvalorização, e você pode fazer este exercício para se autorregular. É um exercício que é baseado na assunção de que realmente nós temos dezenas de meridianos energéticos, digamos assim, ou seja, baseado naquela ideia da medicina tradicional chinesa que faz acupuntura e que estimula determinados pontos, mas aqui nós vamos apenas estimular alguns meridianos, uns 8 ou 9 pontos do nosso corpo, e não o vamos fazer através de agulhas, vamos fazê-lo através de pancadinhas, de tapping. Um desses pontos é este, e já agora vou-lhe dizer quais são os outros. O outro é no cimo da cabeça, toda esta zona, portanto você pode fazer tapping assim, com 2 dedos ou com a mão toda. Pode depois ir para o outro ponto que é aqui no início da sobrancelha, aqui. Depois aqui o outro no final da sobrancelha. O outro ponto é aqui, 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 aqui e aqui, ok? Baixo da axila. Portanto, mas primeiro vou-lhe dizer em que é que isto se baseia. Ou seja, não há unanimidade em relação a isto, mas e você pode experimentar e ver que poderá funcionar para si. Portanto, tratar uma emoção negativa, tratar um problema qualquer com uma carga negativa, e através disso você vai ativar recursos e vai também, à semelhança do que acontece no EMDR, tudo se vai passar no seu cérebro, no tal cérebro emocional, no tal sistema límbico que você se calhar já ouviu falar. Então, vai estimular determinados pontos, são 8 ou 9 pontos, podemos dizer 8 ou 9 pontos tapping EFT, portanto tapping de batimentos. Eu digo 8 ou 9 porque este aqui podemos não o considerar, ok? Mas este é um dos pontos em que você vai começar o exercício assim, depois de identificar o seu problema, e vai então depois continuar a fazer os batimentos por esta ordem. No cimo da cabeça, aqui no início da sobrancelha, no final da sobrancelha, pode ser com um dedo, com 2 dedos, com a mão toda, aqui debaixo do olho, debaixo do nariz, debaixo do lábio inferior, aqui no peito, até faz um determinado som, aqui debaixo da axila e volta aqui. E depois vai terminar o exercício fazendo batimentos aqui. Começa o exercício aqui, no ponto de Karatê, e começa aqui e pode acabar aqui. Então, antes de mais, classificar a sua perturbação. Você quer então tratar, por exemplo, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua depressão, a sua tristeza. Pode querer tratar um trauma, uma memória do seu passado que ainda lhe perturba no presente, e você vai classificar essa emoção, esse problema, de 0 a 10. É uma escala que também é usada no EMDR, que se calhar você já sabe, de 0 não perturba nada, 10 perturbação máxima. E diz, isto perturba, está-me a perturbar neste momento, no momento presente, tanto, de 0 a 10. E vai então depois começar o tapping, começando aqui, supondo que você quer tratar a sua desvalorização, este sentimento de que realmente não presta, não é bom o suficiente, não é inteligente, que não tem qualidades, que não é competente o suficiente. Você vai começar com a frase deste género, mesmo que, apesar de deste problema, deste meu problema, e dar-lhe o nome desvalorização, neste caso, eu aceito-me profundamente e completamente. Portanto, esta frase, você deve fazer uma frase que se adapte a si, e convém até que a frase lhe soe bem, e depois então segue pelo ponto na cabeça. Apesar desta minha desvalorização, apesar deste meu problema em que eu me sinto sem competência, em que eu não sou bom o suficiente, apesar disto, mesmo assim,
eu aceito-me incondicionalmente. Até pode fazer adaptações em relação à frase, achar que sim, eu gosto de mim, eu amo-me incondicionalmente, eu aceito-me, eu respeito-me incondicionalmente, mesmo assim, apesar de eu sentir esta desvalorização. É claro que você pode adaptar à temática que quer trabalhar. Em vez de desvalorização, você pode dizer, apesar desta minha ansiedade, apesar desta angústia, desta raiva, enfim, mas convém que trate apenas um problema de cada vez. Portanto, a ordem é esta. Comece neste ponto, comece o exercício neste ponto, apesar de eu me sentir desvalorizado, eu aceito-me profundamente, incondicionalmente e continuo, apesar desta minha desvalorização, apesar de eu achar que sou incompetente, que não tenho valor suficiente. Continua sempre nesta sequência. Aqui eu repito tanto num lado como no outro, mas o ponto, digamos que é o mesmo. Aqui é apenas um ponto, no cimo da cabeça. Aqui, este é o ponto, aqui do lado do princípio da sobrancelha, no final da sobrancelha, mas também pode fazer na outra, mas sempre esta ordem, ok? Princípio da sobrancelha, final da sobrancelha, aqui por baixo do olho, por baixo do nariz, é esta a ordem. Por baixo do lábio inferior, por baixo do queixo, no peito e por baixo da axila. Portanto, ponto zero, digamos assim, é também um ponto para estimular, mas vamos considerar que este é o ponto zero. O ponto 1 será aqui no cimo da cabeça, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8. Portanto, serão, digamos assim, 8 pontos. E vai fazendo isto sempre em loop. Portanto, vai sempre rodando e vai tratando da sua temática, a temática que você quer tratar. Pode ser a temática de desvalorização, pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser um trauma, memória. E vai dizendo, apesar disso, eu tenho toda a razão para me sentir assim. E até, se calhar, essa é a atitude certa. Ou seja, aceitar a emoção, aceitar o sentimento, aceitar o problema. Apesar disso, e mesmo assim eu aceito-me incondicionalmente, eu respeito-me totalmente, absolutamente, ok? E, portanto, sempre a adaptar à sua situação. Portanto, ok, apesar disso, apesar dessa desvalorização ou dessa angústia, dessa ansiedade que eu até sinto no meu corpo, portanto, com atenção ao corpo, tal como no EMDR, eu posso sentir isso no meu corpo. Eu posso perceber que isso realmente me dá cabo da minha vida, que me tira a qualidade de vida. Apesar disso, eu aceito-me incondicionalmente. Eu gosto de mim, eu amo-me, eu respeito-me. Faltou aqui este ponto. Sempre esta ordem. Portanto, você está a estimular os meridianos, tal como as agulhas da medicina chinesa, com a acupuntura também, estão a estimular para que realmente a energia flua. Nós acredita-se que realmente os sintomas atuais, os sintomas que você tem, têm origem nessa quebra de fluxo de energia. E você, por exemplo, se estiver a trabalhar a temática da raiva, de você ser impulsivo, você pode ir dizendo, e apesar de eu ter direito a isso, e apesar de perceber que ninguém me compreende, ok, eu aceito-me incondicionalmente, eu respeito-me profundamente. E depois pode, então, terminar o exercício fazendo uma inspiração profunda. E perceber, ir ver, voltar a classificar a sua temática, o seu problema de 0 a 10, 10 perturbação máxima, 0 não perturba nada, e se calhar vai perceber que houve diferenças e que esse exercício contribuiu para se autorregular emocionalmente. Aqui fica então mais um exercício que também pode ser usado em EMDR ou fora da abordagem EMDR. Fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.